Olá! O que acontece, pensem bem, quando o centro de gravidade da fé cristã se desloca? Durante séculos, a gente se acostumou com uma teologia evangélica que era escrita, pensada e, vamos ser sinceros, exportada a partir de grandes centros de poder na Europa e na América do Norte. Só que o mapa da fé, esse mapa mudou. E não mudou pouco, mudou drasticamente. Hoje, a maioria esmagadora dos cristãos vive no que a gente chama de sul global, na África, na Ásia e aqui, na América Latina. Essa nova realidade demográfica, que é um fato, não uma teoria, impõe uma pergunta que não dá para a gente ignorar. Que tipo de teologia nasce quando a fé é vivida a partir das margens, e não mais do centro do poder? Bom, nesta nossa análise aprofundada de hoje, é exatamente isso que a gente vai explorar. Vamos mergulhar fundo em como a experiência da migração, a enorme complexidade da identidade racial e as novas realidades sociais estão forjando um futuro completamente diferente para a teologia evangélica. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai ter a companhia de uma das vozes mais lúcidas, mais importantes nesse debate global, o teólogo pentecostal asio-americano Amos Yong. É através da obra dele que a gente vai desconstruir aquela ideia de uma teologia universal abstrata, sabe? Para descobrir uma fé que se encarna, que ganha corpo, que ganha cor nas mais diversas culturas. E o nosso objetivo aqui, vale dizer, vai muito além da curiosidade intelectual. Para nós, aqui no Brasil, um país que abriga uma das comunidades evangélicas mais vibrantes, mais multifacetadas do mundo, compreender essas transformações globais é uma ferramenta indispensável. É o que nos ajuda a pensar a nossa própria fé, a nossa própria história e, claro, o futuro da nossa própria teologia. Vamos começar. E a gente começa por aqui com esta citação do próprio Amos Yong, que é na verdade quase uma tese em si mesma. Ela nos diz algo fundamental, que vai ser o fio condutor de toda a nossa conversa. Teologia não é uma ciência de laboratório, não é algo construído com ideias puras, distantes da realidade. Não, a teologia autêntica nasce da poeira da vida. Ela é forjada na experiência concreta, nas alegrias, nas dores e principalmente nas tensões de identidade que cada pessoa carrega consigo. A experiência do Yong de crescer amarelo em partes não amarelas do mundo não é só um detalhe biográfico na vida dele, é o seu ponto de partida hermenêutico. É a lente através da qual ele vai ler a Bíblia, a tradição cristã e o mundo ao redor. Portanto, a jornada pessoal de Amos Yong vai ser a nossa porta de entrada para questionar a presunção de uma fé única, monolítica e, muitas vezes, de forma inconsciente, branca e ocidental. Ao longo dessa análise, a gente vai seguir os passos dele para entender como a experiência de ser uma minoria, de ser um migrante, de ser alguém que vive entre mundos, pode revelar as premissas ocultas de uma teologia dominante e, com isso, abrir caminhos para uma expressão de fé mais fiel ao Evangelho em sua totalidade. E como já dissemos, para o contexto brasileiro isso aqui é de uma relevância imensa, gigante. Entender a jornada do Yong nos equipa para fazer as nossas próprias perguntas. Como é que as experiências de evangélicos negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, migrantes nordestinos no Brasil, experiências que tantas vezes foram silenciadas, como é que elas podem e devem moldar uma teologia que seja genuinamente nossa? Essa é a provocação que fica desde já. Muito bem. Nossa primeira etapa de exploração vai estabelecer a fundação de todo o argumento de Amos Yong. A tese aqui é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária para muitos. A teologia sempre emerge da biografia de alguém. Não existe teologia neutra ou, como alguns dizem, do ponto de vista de lugar nenhum. Isso é uma ilusão. Todos nós pensamos a partir de quem somos, de onde viemos e das experiências tanto boas quanto ruins que nos formaram. Então, nesta primeira sessão, a gente vai mergulhar na história de vida do Yong para ver como a sua condição de ser o que ele mesmo chama de duplamente deslocado, primeiro como parte da minoria chinesa na Malásia e depois como um imigrante asiático-americano nos Estados Unidos, o forçou a desenvolver uma suspeita crítica, uma desconfiança saudável em relação a uma teologia que se apresentava como universal, mas que na prática era profundamente enraizada na cultura e na história do Ocidente. Vamos ver como a vida dele se torna a chave para sua teologia. Olha, essa linha do tempo aqui não é só uma sequência de datas e eventos. Ela é, na verdade, um mapa de encontros e desencontros culturais que forjaram a perspectiva teológica de Yong. Vamos analisar cada ponto com mais calma, porque cada um é fundamental. Ele nasce em 1965 na Malásia. Como a gente já disse, uma nação recém-independente do Império Britânico que estava construindo uma forte identidade nacional muçulmana. Como descendente de chineses, ele já nasce numa condição de minoria étnica e religiosa dentro de um cenário pós-colonial bem complexo. Na escola, ele aprende malaio e inglês, mas a língua dos avós, o chinês, não faz parte da educação formal. Essa é a primeira camada de deslocamento, ser chinês na Malásia. No mesmo ano, um evento do outro lado do planeta iria selar o seu destino.
Os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, querendo se posicionar como líder do mundo livre, revogam suas leis de imigração que eram racialmente excludentes. A Lei de Imigração e Nacionalidade de 1965 abriu as portas para profissionais qualificados da Ásia e de outras partes do mundo, dando início a uma onda migratória que mudaria a cara da América para sempre. A família de Young aproveita essa brecha e se muda para o Vale de San Joaquim, na Califórnia. E ali ele vive o seu segundo deslocamento. Ele deixa de ser apenas uma minoria chinesa na Malásia para se tornar uma minoria malaio-chinesa nos Estados Unidos, uma categoria ainda mais específica, ainda mais invisível. É nesse momento que a experiência do racismo se torna explícita, violenta. Ele relata o choque de ser chamado de chink, um termo pejorativo terrível, e de se ver em brigas na escola para se defender. Num esforço quase desesperado de sobrevivência e aceitação, ele se dedica a perder o sotaque, a se americanizar o máximo possível. E esse processo de assimilação forçada continua na sua formação teológica, tanto no Bethany College, uma faculdade pentecostal, quanto nos seminários que ele frequentou depois. O universo intelectual era, nas palavras dele, completamente ocidental. A história da igreja era a história da igreja europeia. A teologia sistemática era alemã e anglo-americana. A ética era formulada a partir dos dilemas do Ocidente. E o mais chocante, ele não teve um único professor que não fosse branco. O debate sobre raça, sobre etnia, era simplesmente ignorado, não existia. Isso permitia que o racismo sistêmico, tanto na igreja quanto na teologia, permanecesse invisível sem ser questionado. Foi só no doutorado na Universidade de Boston, um ambiente bem mais plural, que ele começou a ser exposto a outras vozes. Teólogas feministas, teólogos negros da libertação, pensadores do sul global. Essa descoberta foi um divisor de águas na vida dele, e mesmo depois, já como professor em instituições evangélicas como a Bethel University, com suas fortes raízes na imigração sueca, ele se viu na posição irônica de ter que ensinar perspectivas globais para turmas que eram majoritariamente de estudantes brancos descendentes de europeus. Cada uma dessas etapas, cada um desses tijolos, foi construindo a sua consciência crítica. Ele foi forçado a confrontar de frente aquela ideia que ele tinha absorvido dos missionários na infância, a de que para ser um bom cristão era preciso de alguma forma abraçar os valores, os costumes e a visão de mundo da cultura branca ocidental. E toda essa longa e por vezes dolorosa jornada de vida o levou a articular essa tensão teológica que se tornou o coração de toda a sua obra. É uma ideia poderosa. Por um lado, a fé cristã proclama uma verdade universal. O evangelho é para todas as nações, tribos, povos e línguas. Esse é um pilar da nossa fé, é inegociável. Contudo, e este é o ponto que o evangelicalismo ocidental frequentemente ignorou ou fingiu ignorar, essa fé universal nunca se manifesta num vácuo, de forma pura, abstrata, acultural. Ela é sempre e inevitavelmente vivida e expressa através de uma cultura particular. O modelo supremo para a gente entender essa dinâmica é a própria encarnação de Cristo. Pensem nisso, o Verbo não se fez humanidade genérica. O Verbo se fez carne como um judeu palestino do primeiro século, com uma língua específica, com costumes específicos e uma localização geopolítica específica. O Evangelho, portanto, não apenas transcende a cultura, ele mergulha nela, ele se encarna nela. Young percebeu que a teologia evangélica que ele tinha aprendido e que era exportada para o resto do mundo não se apresentava como uma das muitas encarnações possíveis do Evangelho. Não, ela se apresentava como a forma normativa, o padrão ouro, a régua pela qual todas as outras expressões culturais da fé deveriam ser medidas e, na maioria das vezes, consideradas inferiores ou incompletas. O grande desafio teológico de Young, então, foi articular uma fé que levasse a sério tanto a universalidade da mensagem cristã, quanto a particularidade irredutível e necessária de suas expressões culturais. Resumindo essa primeira sessão, a biografia de Amos Yong não é um apêndice da sua teologia. Ela é a própria matriz de onde a sua teologia nasce. Sua experiência como minoria racializada e como migrante o forçou a enxergar que a experiência vivida é o ponto de partida indispensável para qualquer reflexão teológica séria. Isso nos leva a uma pergunta urgente para o Brasil. Como as experiências vividas por evangélicos negros, indígenas e migrantes, experiências de dor, de resistência, de celebração e de fé, muitas vezes ignoradas pelas estruturas teológicas dominantes que a gente importou do norte, como elas podem finalmente ser reconhecidas não como casos de aplicação de uma teologia pronta, mas como fontes legítimas para a construção de uma teologia que seja verdadeiramente brasileira? Fica a reflexão. Agora, vamos ajustar o nosso foco. A gente sai da jornada micro, da história de um único teólogo, para observar o mapa da fé numa escala macro, numa escala global. O século XX, gente, foi palco de uma das transformações demográficas mais radicais em toda a história do cristianismo. Se no ano de 1900, mais de 80% dos cristãos do mundo viviam na Europa e na América do Norte, hoje mais de 60% vivem na África, na Ásia e na América Latina.
O centro de gravidade do cristianismo se deslocou de forma decisiva para o sul global. É um fato consumado. E nesta segunda sessão, a gente vai investigar o motor teológico que impulsionou essa transformação espantosa. E esse motor é o princípio da tradutibilidade do Evangelho, um conceito brilhantemente desenvolvido pelo teólogo Lamin Sanneh, que não apenas explica o crescimento da igreja, mas também revoluciona a nossa compreensão sobre o que é a missão e a própria natureza da teologia cristã. Para compreender a fundo essa mudança global, é absolutamente essencial conhecer o trabalho do historiador e teólogo gambiano Lamin Sanneh. Sanneh, que cresceu num ambiente muçulmano na Gâmbia e mais tarde se converteu ao cristianismo, oferece uma visão única, de dentro. Ele argumenta que o grande diferencial do cristianismo em relação a outras religiões mundiais, como o Islã, por exemplo, é o que ele batizou de princípio da tradutibilidade. Mas o que exatamente isso significa na prática? Pensemos no Islã. O Alcorão, para ser considerado autêntico e plenamente autoritativo, deve ser lido em árabe. O árabe é a língua sagrada da revelação. Qualquer tradução é vista como uma interpretação, uma versão secundária, que não tem o mesmo peso. O cristianismo, por outro lado, nasceu em tradução. Pensem bem. Jesus falava aramaico, mas os evangelhos foram escritos em grego koiné, que era a língua franca do Mediterrâneo, a língua do povo. Não existe um original intocável sagrado. Desde o dia de Pentecostes, quando os apóstolos falaram e cada um ouviu em sua própria língua materna, a fé cristã demonstrou uma capacidade intrínseca de se vernacularizar. E o que é vernacularizar? É tornar-se local, falar a língua do povo. Para Sanneh, a mensagem cristã não é um artefato cultural que a gente simplesmente transporta de um lugar para o outro, como quem leva uma mala. Ao ser traduzida para uma nova língua, em um novo contexto cultural, ela renasce, ela se encarna, ela ganha novas texturas, novas nuances, nova vida. E essa ideia é profundamente radical, porque ela desafia séculos de prática missionária ocidental que, muitas vezes, confundiu a evangelização com a ocidentalização, com a imposição de uma cultura. Esse quadro aqui ilustra de forma brilhante o choque entre esses dois modelos de entender a teologia e a missão. O modelo ocidental tradicional, que moldou a maior parte do movimento missionário evangélico, funciona com o que a gente pode chamar de metáfora do caroço e da casca. Qual é a ideia? É que existe um núcleo essencial do evangelho, o caroço, que seria universal, eterno, acultural. E esse caroço estaria envolto por uma casca cultural, que no caso da missão moderna era a cultura ocidental. A tarefa do missionário seria, então, a de um botânico teológico. Ele extraía cuidadosamente o caroço de sua casca ocidental e o replantaria numa nova casca cultural local, seja ela asiática, africana ou latino-americana. Amos Yong, seguindo a trilha de Sanneh, critica duramente esse modelo. Ele aponta para os esforços de teólogos missionários como Donald Stoltz, que tentaram criar uma tal teologia evangélica asiática. O problema, segundo Yong, é que mesmo com as melhores intenções, esses modelos ainda tratavam as estruturas doutrinárias ocidentais, a teologia sistemática herdada da Reforma Protestante, com suas divisões e categorias específicas, como o caroço universal e inquestionável. A cultura local servia apenas para ilustrar ou aplicar essas verdades pré-definidas. O modelo vernacular proposto por Sanneh e abraçado por Yong é muito mais radical. Ele descarta a metáfora do caroço e da casca. Ele argumenta que não existe caroço sem a casca. O evangelho não existe num estado puro acultural, ele só existe encarnado numa expressão cultural específica. A metáfora aqui muda completamente. Não se trata mais de plantar uma semente, mas sim de recontar uma história. Quando uma grande história é contada numa nova língua, ela não perde sua essência, mas ela ganha novas profundidades, novos ecos, novas ressonâncias que talvez nem fossem perceptíveis na língua original. O resultado disso não é uma única doutrina universal com algumas aplicações locais. O resultado é uma rica e vibrante multiplicidade de teologias locais, todas autênticas e fiéis ao Evangelho, mas cada uma expressando essa fidelidade a partir de seu próprio universo simbólico e cultural. Essa analogia, proposta pelo teólogo malaio Wau Jung e amplamente utilizada por Amos Yong, é simplesmente genial. É genial em sua simplicidade e em seu poder de comunicação. Ela captura perfeitamente a crítica ao modelo do caroço e da casca. Uma teologia banana é aquela que adota uma aparência externa local. Ela pode usar a língua do povo, pode citar provérbios locais, usar instrumentos musicais da cultura e até mesmo abordar problemas sociais específicos daquela região. Por fora, ela é amarela, ou seja, asiática. Mas se a gente descasca, se a gente analisa sua estrutura interna, suas pressuposições filosóficas, sua forma de organizar as doutrinas, sua grade de importância teológica, a gente descobre que ela continua sendo branca por dentro. É a teologia sistemática de Calvino ou de Wesley com uma nova roupagem, um novo verniz. Uma teologia manga, por outro lado, seria um produto genuinamente local,
Seu sabor, sua textura, sua cor, sua forma, tudo nela brota daquele solo específico. Ela não está apenas aplicando verdades externas, ela está pensando a fé a partir de suas próprias categorias de pensamento, de seus próprios dilemas existenciais, de sua própria história. Para Hua Jung e para Jung, o grande desafio das igrejas no sul global é deixar de produzir bananas e começar a cultivar mangas teológicas. Resumindo essa sessão, o crescimento explosivo do cristianismo no sul global não é uma prova do sucesso do modelo missionário ocidental. Muito pelo contrário, é uma prova da incrível capacidade do evangelho de se traduzir e se encarnar em novas culturas, muitas vezes apesar dos modelos missionários. A fé não é uma exportação monolítica do Ocidente, mas uma força dinâmica que cria raízes, floresce e dá frutos locais. E a conexão com o Brasil é inevitável e é provocadora. Vamos usar a analogia. Até que ponto a teologia evangélica que a gente consome e produz no Brasil, em nossos seminários, que muitas vezes replicam currículos norte-americanos, em nossas livrarias repletas de best-sellers traduzidos, em nossas estruturas eclesiásticas importadas de modelos missionários, até que ponto ela é uma teologia banana? E a pergunta mais importante, onde a gente pode encontrar as mangas? Onde estão as expressões teológicas que brotam autenticamente do solo brasileiro? Da nossa musicalidade, da nossa religiosidade popular, da nossa literatura, da nossa complexa história de sincretismo, de luta e de resistência. Muito bem. Depois de olharmos o mapa global, vamos voltar a usar o zoom. Vamos focar agora num estudo de caso específico que é central para toda a obra de Amos Yong. A experiência social e racial única dos asio-americanos nos Estados Unidos. Yong vai argumentar que essa posição liminar, esse entre-lugar social, não sendo nem brancos, nem negros, mas ocupando um espaço ambíguo, estranho, entre os dois polos da racialização americana, não é um déficit de identidade, não é um problema. Muito pelo contrário, é um ponto de vista privilegiado, um terreno incrivelmente fértil para a crítica teológica e para a construção de novas perspectivas. É a partir desse lugar entre o preto e o branco que se torna possível desmascarar as premissas invisíveis e as reivindicações de universalidade da teologia dominante. Esta aqui é a contradição fundamental. É o paradoxo que define a experiência asio-americana e que Amos Yong explora teologicamente com uma profundidade incrível. De um lado, a gente tem o mito da minoria modelo. Desde a década de 1960, a mídia e a cultura popular nos Estados Unidos começaram a retratar os asio-americanos como a prova viva de que o sonho americano é real e acessível a todos, independentemente da origem. Eles são estereotipados como inteligentes, dedicados, trabalhadores, com fortes valores familiares que alcançam o sucesso acadêmico e financeiro por mérito próprio. O grande problema desse elogio é que ele é uma faca de dois gumes. Ele funciona como uma arma ideológica. O sucesso dos asio-americanos é frequentemente usado para repreender outras minorias, especialmente negros e latinos, com o argumento implícito que diz: vejam, eles conseguiram. Se vocês não conseguem, o problema não é o sistema, não é o racismo estrutural. O problema é a cultura de vocês, é a falta de esforço de vocês. Esse mito é perverso, porque ele ignora as especificidades da imigração asiática, muitos vieram já com alto nível de escolaridade, ele apaga a diversidade imensa dentro da própria Ásia e, no fim das contas, serve para manter a estrutura de poder racial intacta. Por outro lado, e ao mesmo tempo, existe experiência inescapável do eterno estrangeiro. Não importa se uma pessoa asio-americana é da terceira ou quarta geração nascida nos Estados Unidos, se fala inglês sem qualquer sotaque, se está completamente imersa na cultura americana, a pergunta de onde você é de verdade está sempre à espreita. É um lembrete constante de que a sua identidade americana é condicional, que eles são vistos como fundamentalmente outros, como estrangeiros. Sua aparência os marca como não brancos e, portanto, como não plenamente americanos. Eles vivem nesse entrelugar desconfortável, elogiados como modelo de sucesso, mas simultaneamente excluídos como forasteiros. É precisamente essa posição ambígua, essa existência no betwixt and between, entre uma coisa e outra, como diz Yong, que proporciona um ponto de vista crítico único para analisar a sociedade e, por extensão, a teologia que essa sociedade produz. A partir desse entre-lugar, Yong desenvolve uma crítica incisiva a 4 pilares que sustentam muito do evangelicalismo tradicional, pilares que ele mesmo, como vimos, havia internalizado durante sua formação. Vamos examinar cada um deles. Primeiro, o fundacionalismo epistemológico. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. É a crença de que existe uma base segura, objetiva e universal para o conhecimento. Uma verdade que pode ser acessada por qualquer pessoa racional, independentemente de sua cultura, raça ou gênero.
A teologia evangélica, especialmente a de tradição reformada, abraçou essa ideia com força, apresentando suas doutrinas como verdades objetivas e universais. O problema que a experiência marginal expõe é que isso ignora completamente como a nossa localização social molda o que a gente pode ver e como a gente interpreta o mundo. A teologia que se dizia universal era, na verdade, uma perspectiva branca, masculina e ocidental, se passando pela única perspectiva possível. Segundo, o que ele chama de uma hermenêutica da suspeita invertida. A hermenêutica evangélica clássica pedia ao leitor: deixe suas pressuposições na porta para que a Bíblia possa falar por si mesma. Parece uma abordagem honesta, neutra, certo? Mas na prática o que ela faz é pedir que a leitora negra silencie sua experiência de racismo ao ler as escrituras, que o leitor pobre silencie sua experiência de opressão, enquanto o leitor branco, homem e de classe média, nem percebe que a sua própria experiência cultural é a lente padrão e neutra através da qual ele está lendo. A experiência dominante não é vista como uma pressuposição, mas como a norma. Terceiro, o universalismo doutrinário. Um exemplo perfeito é a doutrina da expiação, a obra de Cristo na cruz. A teologia ocidental, muito influenciada pelo direito romano e pelo pensamento de Agostinho e Anselmo, tendeu a formular a salvação quase que exclusivamente em termos jurídicos, de culpa, punição e substituição penal. Mas para muitas culturas asiáticas e também em muitas outras partes do mundo, os problemas existenciais mais profundos não são a culpa e o medo da punição, mas a vergonha e a busca pela honra, ou a contaminação e a busca pela purificação. Ao apresentar a solução para a culpa como a única resposta universal do Evangelho, a teologia ocidental estava, na verdade, limitando a riqueza das metáforas bíblicas sobre a salvação. Finalmente, englobando tudo isso, está a presunção da branquitude. Esta é a tendência inconsciente, e por isso mesmo tão poderosa, de tratar a experiência branca e ocidental como a experiência cristã padrão, a norma não declarada. A teologia não precisava se chamar de teologia branca, porque se assumia que teologia era, por definição, branca. Todas as outras precisavam de um adjetivo, negra, asiática, feminista. Para resumir esta seção, a posição marginal, o entre-lugar, não é uma desvantagem teológica. Pelo contrário, é um lugar de discernimento profético. A conexão com o Brasil é gritante. Podemos traçar um paralelo entre o mito americano da minoria modelo e o nosso mito brasileiro da democracia racial. Como essa narrativa oficial de harmonia mascara as experiências brutais de racismo enfrentadas por brasileiros negros e indígenas, e teologicamente, que críticas poderosas à teologia banana brasileira podem emergir quando a fé é finalmente articulada a partir desses entre-lugares brasileiros. Agora vamos direcionar nossa análise para uma das realidades globais mais definidoras do nosso século: a migração. Nós vivemos num mundo em movimento, com mais pessoas deslocadas de suas casas do que em qualquer outro momento da história. Para Amos Yong, essa realidade não é uma crise periférica para a igreja, mas um convite para redescobrir a sua identidade mais fundamental. E ele nos propõe uma releitura de um texto bíblico fundador, o livro de Atos dos Apóstolos. A sugestão dele é que a gente deixe de ler Atos como a história da expansão de uma instituição centralizada e passe a lê-lo como a saga de um povo em diáspora, um movimento de migrantes, refugiados e exilados, impulsionado pela força imprevisível e transfronteiriça do Espírito Santo. É uma mudança de perspectiva radical. Este versículo, Atos 1:8, é talvez um dos mais conhecidos do Novo Testamento. Ele é frequentemente chamado de a Grande Comissão Lucana. Tradicionalmente, ele é lido como um mapa estratégico de expansão missionária. Começar localmente, em Jerusalém, depois expandir regionalmente para a Judéia e Samaria, e finalmente alcançar o global, os confins da terra. Mas Yong nos desafia a enxergar algo muito mais profundo aqui. Esta não é apenas uma ordem para ir. É a carta de fundação, o DNA de um povo cuja identidade central seria o movimento, a diáspora, o cruzamento de fronteiras geográficas, culturais e religiosas. A igreja, segundo essa leitura, não nasceu para ser uma instituição estática, entrincheirada em Jerusalém. Ela nasceu para migrar. A promessa do poder do Espírito Santo não é para a construção de um centro religioso fixo e poderoso, mas para capacitar um movimento dinâmico, descentralizado e em constante deslocamento. A identidade cristã, em sua essência, desde o seu primeiro dia, é uma identidade migrante. Ser testemunha de Cristo é, inerentemente, estar disposto a cruzar fronteiras. Quando a gente lê o livro de Atos com as lentes da migração, a narrativa se ilumina de uma forma completamente nova. Vamos seguir os passos dessa jornada. A história começa em Jerusalém, e a primeira crise interna da igreja primitiva, registrada lá em Atos 6, é uma crise diretamente ligada à migração. As viúvas dos judeus helenistas, que eram judeus da diáspora, migrantes ou descendentes de migrantes que falavam grego, estavam sendo negligenciadas na distribuição de alimentos em favor das viúvas dos judeus hebreus, os locais. Há uma tensão clara entre o grupo local e o grupo migrante. A solução dos 12 apóstolos é genial e subversiva. Eles pedem que a comunidade escolha 7 homens para administrar essa questão
E a julgar pelos nomes gregos deles, todos os 7 escolhidos, incluindo Estevão e Filipe, eram líderes da comunidade migrante que estava sendo marginalizada. O poder é delegado aos de fora. A história se acelera a partir daí. Estevão, um desses diáconos migrantes, começa a pregar uma teologia incrivelmente radical que relativiza a importância do templo e da cidade de Jerusalém. Sua perspectiva de migrante lhe dá um discernimento sobre a universalidade do evangelho que os líderes locais ainda não tinham, e ele é martirizado por essa visão. A morte dele desencadeia uma grande perseguição que força os crentes a se dispersarem. E o texto de Atos 8:1 nos dá um detalhe crucial. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. A liderança central local fica parada em Jerusalém. É a igreja anônima, a igreja migrante, que é forçada a se mover, e que, ao se mover, espalha o evangelho. E quem dá o próximo passo missionário decisivo? Não é um dos 12 apóstolos, é Filipe, outro dos diáconos migrantes, que vai para Samaria, cruzando uma das fronteiras culturais mais hostis do mundo judaico. E o Espírito não para por aí. Imediatamente após o sucesso em Samaria, o Espírito arrebata Filipe e o leva para uma estrada deserta para encontrar outro migrante, o eunuco, o etíope, um cruzador de fronteiras por excelência. E é o migrante Filipe que evangeliza outro migrante. São as pessoas das margens que impulsionam a missão. Somente depois de todo esse movimento iniciado pelos migrantes é que os apóstolos centrais, como Pedro e Paulo, são empurrados pelo Espírito para fora de suas zonas de conforto. Auge disso são as viagens de Paulo, que não fundou uma sede imperial, mas uma rede de comunidades diaspóricas interconectadas e multiculturais. Em resumo, a igreja não nasceu como uma instituição estática em Jerusalém. Ela nasceu como um movimento dinâmico, liderado pelo Espírito, composto por migrantes, refugiados e exilados. A nossa identidade cristã é, em sua raiz, diaspórica. A conexão com o Brasil é, mais uma vez, profunda. O Brasil é uma nação forjada pela migração global e definida por uma constante migração interna. Como essa experiência nacional de movimento e deslocamento molda a identidade e missão da igreja brasileira? E, de forma mais urgente, como a igreja está ministrando para e aprendendo com os migrantes mais recentes que chegam da Venezuela, do Haiti, da Bolívia e que trazem consigo novas expressões de fé. Nossa análise agora vai se aprofundar numa área onde a teologia encontra a realidade mais dura e concreta que existe: a economia. Nesta sessão, a gente vai explorar como Amos Yong utiliza o estudo de caso de imigrantes chineses indocumentados em Nova York para desenvolver uma teologia com implicações econômicas radicais. Vamos investigar como a fé opera num dos espaços mais vulneráveis e explorados do capitalismo global, a economia informal. E aqui a teologia deixa de ser um discurso abstrato sobre o céu e se torna uma questão de pão, de dignidade e de sobrevivência aqui na Terra. Para que essa realidade não seja só um conceito, a gente começa com este número brutal: $2 por hora. Amos Yong baseia sua reflexão no impressionante trabalho etnográfico do antropólogo Kenneth Guest, autor do livro Deus em Chinatown. Guest passou anos imerso na comunidade de imigrantes da província de Fuzhou, na China, que chegam a Nova York sem documentos e com dívidas enormes com os cabeças de cobra, os contrabandistas de pessoas. A realidade que ele descreve é de um mundo paralelo, uma economia informal brutal. Esses imigrantes trabalham em condições que se assemelham à escravidão moderna, jornadas de 12 a 16 horas por dia, 6 ou até 7 dias por semana, muitas vezes dormindo nos próprios locais de trabalho. Eles vivem sem qualquer proteção trabalhista, sem seguro de saúde, em constante medo da deportação e sob a pressão de pagar dívidas que podem chegar a dezenas de milhares de dólares. É nesse ecossistema de extrema exploração e precariedade que a fé, e especificamente as igrejas evangélicas de Chinatown, assumem um papel que vai muito além do consolo espiritual. Elas se tornam uma infraestrutura essencial de sobrevivência social e econômica. O que Kenneth Guest observa em campo e que Amos Yong analisa teologicamente é o choque frontal entre duas lógicas econômicas distintas, concorrentes. De um lado está a lógica dominante da cultura americana, a lógica do sonho americano. É uma narrativa poderosa baseada no individualismo radical, na competição acirrada, na ideia de meritocracia. Nessa lógica, cada um por si. Você trabalha duro, compete com os outros e, se for bom o suficiente, sobe na escada social. O sucesso é medido pelo acúmulo de riqueza pessoal. Dentro dessa lógica, o imigrante de Fuzhou está na base da pirâmide, sendo explorado, mas, em teoria, aspirando a um dia vencer nesse jogo. Do outro lado, dentro das paredes das igrejas de Chinatown, Guest encontra uma lógica completamente diferente em operação. Uma lógica que Yong conecta diretamente à prática da igreja primitiva em Atos e ao conceito bíblico do jubileu. A lógica do jubileu previa a redistribuição de terras e o perdão de dívidas, para evitar a pobreza estrutural. A igreja primitiva vivia essa lógica ao compartilhar tudo que tinham, de modo que não havia nenhum necessitado entre eles. Essa é uma lógica de comunidade, de solidariedade radical, de cuidado mútuo. As igrejas em Chinatown, segundo Guest, funcionam como um porto seguro que opera com essa lógica. Elas oferecem capital social, redes de contatos, informações sobre empregos mais justos e também capital financeiro, através de empréstimos informais, fundos de ajuda mútua para emergências. Elas criam uma economia alternativa, uma economia pneumatológica da graça, como Yong a chama, que oferece um contraponto profético
a lógica fria e individualista do capitalismo global. O resumo dessa sessão é que nossa teologia tem e deve ter profundas implicações econômicas. Jung nos desafia a ver a igreja como uma comunidade que encarna uma contracultura econômica. E a conexão com o Brasil é imediata. A economia informal é uma característica central da vida brasileira. Diante disso, como a popular teologia da prosperidade, tão presente em muitas igrejas brasileiras, se alinha com a lógica do sonho americano. E em contraste, como a lógica do jubileu de Jung desafiaria e remodelaria a vida econômica e o testemunho público das igrejas evangélicas no Brasil. Chegamos agora ao ponto culminante da nossa jornada. É a sessão onde todos os fios que a gente explorou até aqui, a biografia, a demografia global, a experiência da margem, a teologia da migração e a economia do reino, se entrelaçam num conceito final e poderoso, o hibridismo. Para Amos Jung, a identidade híbrida, marcada por múltiplas pertenças e tensões, não é um problema a ser resolvido, não é uma fase a ser superada. É a chave para compreender quem somos no mundo pós-moderno e pós-colonial, e para onde a teologia evangélica precisa caminhar no século XXI. É no abraço corajoso e criativo das nossas tensões que a gente encontra o futuro da fé. No final de uma de suas principais obras, Jung oferece um autorretrato fascinante, descrevendo a sua própria identidade através de 10 eixos de tensão criativa. A gente selecionou 5 deles para ilustrar o conceito. Ele se define como alguém que vive, primeiro, entre o Oriente e o Ocidente, sem pertencer plenamente a nenhum dos dois, mas sem um mediador entre ambos. Segundo, entre o amarelo, o preto e o branco, se posicionando como amarelo numa sociedade construída sobre a dicotomia racial entre negros e brancos. Terceiro, entre o colonial e o pós-colonial, carregando em si tanto a herança da missão cristã ligada ao colonialismo, quanto a consciência crítica do mundo pós-colonial. Quarto, entre a luta do imigrante e o conforto da classe média, reconhecendo o paradoxo de ter vindo de uma história de precariedade e hoje desfrutar de privilégios. E quinto, entre o exclusivismo cristão e a realidade interreligiosa, afirmando a unicidade de Cristo, ao mesmo tempo em que vive e dialoga respeitosamente num mundo plural. O ponto crucial aqui é entender o que Jung quer dizer com hibridismo. Não se trata de uma mistura confusa, de uma identidade fraca ou de um relativismo onde tudo vale. Pelo contrário, Jung se inspira na teologia cristã clássica, na doutrina de Cristo. A cristologia afirma que Jesus é, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente humano, sem que uma natureza anule a outra. Para Jung, o hibridismo é a capacidade, concedida pelo Espírito Santo, de manter diferentes realidades em uma tensão que não é destrutiva, mas redentora, geradora de novas possibilidades. Essas tensões não são contradições a serem eliminadas, mas os locais férteis onde a verdadeira teologia acontece. E esta é talvez a conclusão teológica mais profunda e libertadora de todo o trabalho de Amos Jung. Por muito tempo, um certo tipo de cristianismo missionário operou com a lógica da subtração. Para se tornar cristão, era preciso deixar para trás sua cultura, sua história, sua identidade anterior. O evangelho era visto como algo que apagava o passado. Jung, ao contrário, argumenta que o modelo bíblico é o da redenção. O modelo da encarnação nos mostra um Deus que não abole a particularidade humana, mas que entra nela, que a assume para si. O modelo de Pentecostes nos mostra um Espírito Santo que não impõe uma única língua sagrada, mas que desce sobre a multiplicidade de línguas e culturas, redimindo essa diversidade para a glória de Deus. Portanto, o Evangelho não vem para nos arrancar de nossas identidades complexas e nos transformar em cristãos aculturais, com o modelo ocidental. Pelo contrário, o Evangelho entra em nossas identidades híbridas, com todas as suas fraturas e tensões, para purificá-las, transformá-las e redimi-las de dentro para fora. Nossas identidades múltiplas e complexas não são um problema para a fé. Elas são um dom de Deus, o material bruto com o qual o Espírito Santo trabalha para criar algo novo. O resumo desta sessão final é que o futuro da teologia evangélica é, necessariamente, híbrido. Esse futuro envolve abraçar as tensões de nossas múltiplas identidades, culturais, raciais, sociais e espirituais, não como algo a ser superado, mas como o próprio espaço sagrado, onde o Espírito está nos convidando a pensar e a viver a nossa fé no século XXI. E assim chegamos ao final desta nossa longa e profunda jornada. Começamos com a história pessoal de um homem crescendo amarelo, no mundo não amarelo, passamos pelo novo mapa global da fé, exploramos a teologia que nasce das margens, relemos o livro de Atos como um movimento de migrantes, analisamos a economia do reino nas frestas do capitalismo e terminamos com uma visão para uma igreja global definida pelo abraço radical da hibridez. A grande conclusão que emerge de tudo isso é clara. Para que a teologia evangélica seja relevante e fiel no século XXI, ela precisa passar por um processo de descentramento. Ela precisa abandonar a presunção de que a norma é ocidental e branca e aprender, com humildade, a ouvir as vozes que vêm da diáspora, das margens, dos entre-lugares.
Para quem deseja se aprofundar, as obras de Lamin Sanneh e Kenneth Guest, além, claro, dos livros do próprio Amos Yong, são leituras transformadoras. E mais importante ainda, é crucial buscar, valorizar e divulgar os pensadores e as pensadoras aqui mesmo no Brasil, que já estão há muito tempo fazendo esse trabalho corajoso de articular a fé a partir de nossas próprias margens. E com isso, deixo esta reflexão final, que é na verdade um convite. A pergunta que Amos Yong se faz a partir de sua experiência asio-americana ecoa com uma força imensa para nós. Quais são as nossas tensões híbridas? As tensões que definem a alma do evangelicalismo brasileiro e que muitas vezes a gente tenta ignorar, simplificar ou apagar. A tensão entre nossas raízes africanas e europeias, entre a cosmovisão indígena e a herança imigrante, entre a explosão pentecostal e as tradições históricas, entre a fé vivida na periferia e a teologia formulada no centro. Talvez o maior desafio para a igreja brasileira hoje seja exatamente este: ter a coragem de olhar para suas próprias tensões não como um problema a ser resolvido, mas como a matéria-prima sagrada da qual uma teologia verdadeiramente nossa, uma teologia manga, pode finalmente florescer para a glória de Deus e para o bem do nosso povo.